Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade novamente ao nosso curso, tá? De cálculo 4, nossa aula 4. Falaremos de integração de funções vetoriais, ou seja, integração de funções que têm como domínio um subconjunto de R e contradomínio algum subconjunto do Rn, tá? Perfeito. Então vamos dar início a essa aula. Bem, pessoal, aqui vamos começar definindo, né? Então, nós vamos tomar uma função vetorial f, tá? Essa função vetorial f, ela vai ter como domínio um intervalo, né? Um subconjunto de i, ou seja, um intervalo AB em R e N, tá? Então, uma função vetorial. Perfeito. Então, como a gente vai proceder para definirmos a derivada, a integral dessa função vetorial? Pessoal, a gente vai proceder exatamente como a gente procedia, né, inicialmente lá no cálculo 1 novamente, né? Como é que a gente procedia quando a gente queria calcular a derivada de uma função, né? A derivada de uma função real, né? De R em R, né? Então você tinha um intervalo, né? Um intervalo AB, deixa eu só fazer aqui para vocês. Você tinha uma função, né? Por exemplo, aqui. E aí você queria calcular, por exemplo, a integral no intervalo AB aqui, né? No intervalo AB. No intervalo, digamos, imagine que esse intervalo aqui, né? AB, né? O que você fazia? Você particionava esse intervalo, né? Você particionava esse intervalo e aí você ia ter vários subretângulos aqui, certo? Você ia ter vários retângulos aqui dentro, né? Você meio que completava aqui, né? Você particionava o intervalo AB, certo? E aí você teria, pegava um ponto aqui dentro de cada intervalo desse, né? E calculava a f desse ponto. Era isso que a gente pegava. A gente pegava um ponto CI, por exemplo, calculava o f nesse ponto CI, né? Calculava o f nesse ponto CI. Aí o f nesse ponto CI ia dar esse valor bem aqui, por exemplo, né? Ia dar esse valor bem aqui. E aí meio que você completava esse retângulo aqui, né? Então, você formava esse retângulo onde o cálculo desse retângulo seria exatamente a área vezes a altura seria f de CI, e a base seria, digamos assim, esse menos esse que você obtém quando você está particionando o intervalo. Quando você calculava exatamente toda a soma desses pequenos retângulos, você tinha uma aproximação para essa área maior aqui que determina a integral, certo? Perfeito, pessoal. Só estou lembrando isso aí porque aqui, assim, basicamente, a gente vai proceder assim aqui, certo? Então, observe. A gente tem um intervalo da reta. Então, eu vou particionar esse intervalo. Ou seja, eu vou tomar uma partição dessa forma, né? T0, que é menor do que T1, que é menor do que T2, reticência, que é menor do que Tn, onde os extremos coincidem com os extremos do intervalo. Então, T0 é A, Tm é B. Então, eu tomei uma partição do intervalo AB, certo? Ou seja, eu dividi o intervalo, né? A gente dividiu o intervalo em N pedaços, né? T0, T1, reticência, né? Até o nosso Tm, certo? Então, a gente tem vários intervalinhos menores. E dentro de cada intervalinho desses daqui, né? CI, TI, TI menos 1, TI, certo? TI. E dentro de cada intervalinho desse, cada um, aqui eu pego um ponto C1, aqui eu pego um ponto C2, aqui eu pego um ponto CI. Então, dentro de cada intervalozinho desse, a gente toma um ponto CI, tá? Para cada I variando de 1 até M, certo? E quem seria o delta de TI? Delta de TI é o comprimento de cada intervalo desse, que é TI menos 1. Então, a gente vai definir isso. A gente particiona o intervalo AB. Dentro de cada subintervalo, a gente toma um ponto CI. E a amplitude de cada intervalinho desse é medida pelo delta de TI, que é TI menos 1. Certo? Perfeito. Esse vetor aqui, ó,
esse vetor aqui, que é dado pela multiplicação de delta de TI, que é um número, a amplitude do intervalo, por esse vetor, que nada mais é de que a função vetorial f aplicada no ponto CI. É a mesma coisa que eu estava explicando lá, certo? Então eu vou calcular, eu pego um CI dentro do intervalo, calculo o f desse CI. Isso aqui vai dar um vetor, né? Porque a função f é uma função vetorial. E multiplico por delta de TI, certo? E depois eu somo, porque eu vou fazer isso em cada, né? A gente faz isso para C1, tu vai ter um valor. F de C1 vezes delta T1. Para C2, F de C2 mais delta T2. Quando a gente somar tudo isso, ou seja, a gente vai obter essa soma aqui, né? A soma, o vetor soma, né? Isso aqui vai dar um vetor nesse caso. Se fosse na reta, daria um número. Mas essa soma aqui, que é a F aplicada em CI vezes delta de TI, é o que a gente denomina, né? É o que a gente denomina de soma de rima da função vetorial f, tá? Então, espero que tenha dado para entender. Eu expliquei assim de uma forma bem direta. É basicamente a mesma coisa que a gente faz lá. Bem, essa soma é relativa, né, à partição que a gente escolheu e às escolhas dos pontos CIs, tá? Perfeito. Aí a história é o seguinte, né? Seria imaginar, por exemplo, seria interessante que essa soma não explodisse, digamos assim, né? Ela não fosse muito grande, né? Então, porque aí a gente poderia controlar ela e até mesmo estudar uma questão de limite, tá? Então, se essa soma ela tender para um determinado vetor do Rn, tá? Se essa soma tende para o vetor L pertencente a Rn, quando o máximo de ΔTi tende a zero, o que a gente está fazendo na verdade, pessoal? Quando o máximo, imagine que aqui a gente dividiu, né? Então a gente teve com certeza vários intervalos. Um deles pode ser maior do que o outro, certo? Se o máximo, se o maior intervalo tender para zero, os menores também vão tender para zero, né? Então, é óbvio, né? Então, por exemplo, se o máximo de ΔI tende para zero, todos os deltas TI estão tendendo para zero. Então, digamos que esses intervalinhos estão ficando cada vez menores. E aí meio que você diminui o erro, né? O erro naquele cálculo da integral, certo? Perfeito. Então, quando o máximo de ΔI tende para zero, a gente está dizemos que essa soma tende para o número L, quando esse máximo de ΔTi tende a zero, e nesse caso, né, a gente vai escrever que o limite desse vetor é o vetor L, certo? Quando? Eu estou usando de definição de limite, né? Dizer que o limite desse vetor é o vetor L significa que dado epsilon, né, existe delta. Tá, esse delta ele só pode depender do epsilon e não das particulares escolhas dos CIs, tá? Então, os CIs meio que não influenciam, ele pode ser escolhido aleatório dentro do que cada subintervalo daquele. Tal que, né, o vetor soma menos o vetor L tem que ser menor de que epsilon para toda a partição P do intervalo. Então, isso tem que valer para qualquer que seja a partição. Eu decidi dividir, particionar dessa forma, não importa, tá? O epsilon só pode depender do delta, não das particulares. O delta só pode depender do epsilon, não da particular escolha dos CIs, certo? E isso aqui é a definição de limite, né? Digamos, é como se tu estivesse estudando. Imagina que esse vetor aqui, aqui está uma expressão grande, né? Imagina que fosse simplesmente uma função f de t, né? F de t. Então, tu está calculando o limite. Imagina que isso aqui fosse t, por exemplo, de t tendendo a zero, né? De t tendendo a zero, de f de t igual a L. Isso é verdade se para todo epsilon existe delta tal que para todo t no domínio, f de t menos o vetor L é menor do que epsilon. É a definição de limite, certo? É a definição de limite. Então, perfeito. Dizemos que esse vetor tende para um número L do Rn, e vamos escrever dessa forma, né? Se isso aqui ocorre, se essa desigualdade ocorre. E esse vetor L, e se ele existir, né? Ou seja, se esse limite existir, ele vai ser único e ele é denominado integral de rima, tá? De f em AB. E indicamos simplesmente por integral de a até b
da função vetorial f aplicada em t dt, tá? E assim, por definição, a integral de f aplicada em t dt nada mais é do que esse limite. Então, definimos a integral de uma função vetorial. É esse limite. Mas aí você deve me perguntar, professor, peraí. Você está me dizendo que para mim calcular a integral de uma função vetorial, eu vou ter que escolher uma partição. Depois que eu fizer essa partição, eu escolho cada ponto CI dentro de cada subintervalo, multiplico por ΔTi, somo todos eles, depois ainda calculo o limite máximo desse ΔTi tendendo para zero, sempre que eu quiser calcular a integral de uma função vetorial. Ou seja, vai dar muito trabalho, né? Muito trabalho e possivelmente você nem consiga em certos casos. E aí, né, que surgem os grandes do cálculo, né, para facilitar a nossa vida, né? Newton, Leibniz, que inventaram basicamente todas essas teorias aí de cálculo, e que você não precisa fazer exatamente isso daqui, né? Ou seja, a definição é isso. Mas, para o cálculo da integral, ou seja, se você tem uma função vetorial dada dessa forma, em AB, né, no intervalo AB, então f vai ser integrável em AB se e somente se fi é integrável em AB, tá? E além disso, a gente ainda tem ainda mais uma propriedade, que a integral de f de t dt, que é essa daqui, ela pode ser calculada como se fosse o vetor cujas as componentes vão ser as integrais das componentes do vetor f grande, da função vetorial. Então, pronto, facilitou tudo, certo? Então, observe que a gente acabou de escrever aqui, pessoal. Essa aqui é a parte mais importante desse cálculo, nesse caso, né? Então, observe aí. Então, olha. Deixa eu só circular aqui para vocês. Aqui é a parte mais importante, tá? Observe, se você tem uma função vetorial, f. Então, aqui tu tem f1 de t, f2 de t, fn de t, tá? Todas são funções escalares, certo? Todas são funções escalares. f1 de t são funções que vão de r em r, certo? Funções que estão definidas do subintervalo, na verdade, de AB em R, tá? De AB aqui. Aqui é um subconjunto de R, tá? Contido em R. Perfeito. Então, calcular, olha a primeira propriedade. Dizer que f é integrável, ou seja, a integral da f existe, se e somente se as integrais de todas essas funções aqui, de cada função componente, existem. Então, a f1 tem que ser integrável, a f2 tem que ser integrável, reticência, a fn tem que ser integrável. E só isso já seria muito bom, certo? Então, imagine que isso já te daria um suporte de, por exemplo, se uma dessas funções aqui não fosse integral, se a integral não existisse, então essa função não seria integrável, tá? Perfeito. E além disso, o melhor, né? O melhor, tá bem aqui. Você pode calcular a integral da função vetorial simplesmente calculando a integral das funções componentes e associando isso ao vetor cujas componentes, né, cujas componentes são as integrais das funções componentes. Então, perfeito, pessoal. Então, olha, isso aqui é o principal, tá? E ainda tem uma relação ainda que você pode provar, certo? Que é exatamente uma relação parecida com o teorema fundamental do cálculo, né, que a gente chama lá na reta em R, né? Por exemplo, se G for uma primitiva da função vetorial f, então a integral de f aplicada em t dt pode ser calculada simplesmente fazendo a diferença de g aplicado em b menos g aplicado em a, que é o teorema fundamental do cálculo, nesse caso adaptado para funções vetoriais, tá? Então vamos lá ao exemplo. Então imagine que você tem uma função vetorial f de t dada da seguinte forma, né? É t4 t quadrado. Então aqui tu teria, por exemplo, o f1 de t, né, que é a função t, o f2 de t, que é a função constante igual a 4, e a f3 de t,
que é igual à função t quadrado, tá? Então, eu quero calcular a integral no intervalo 0, 1 da função f de t aqui, tá? Então, ó, olha só o que esse resultado está nos dizendo bem aqui, ó. Que a integral da f de t no intervalo 0, 1, ou seja, quem é f de t é esse vetor, e esse resultado aqui está dizendo que meio que essa integral que está aqui fora do vetor, ela pode adentrar dentro das componentes desse vetor, tá? Então, por exemplo, a integral dessa função vetorial é o vetor cujas componentes são as integrais das funções componentes da função vetorial, certo? Então, observe, você integra a função t de 0 a 1, integra a função 4 de 0 a 1, e integra a função t quadrado de 0 a 1. E aí você tem funções que são funções escalares, de R em R, e você está calculando integrais simples, né? Quem é a integral de t? Aí você usa as regras que você conhece, né? Soma 1 e subtrai pelo que deu, né? Então, por exemplo, t está elevado a 1, né? Você soma 1 e subtrai por 1 mais 1, certo? Então, daria t2 sobre 2, certo? Essa seria a integral de t. A integral de 4, 4t, né? Porque quando a gente deriva 4t, dá 4, volta para cá. Então, 4t seria uma primitiva para a função aqui 4. Então, 4t. A integral de t quadrado vai dar exatamente t ao cubo sobre 3, né? Soma 1 e divide por 3, certo? Perfeito. Aí, quando você faz aqui a gente já está usando uma espécie de teorema fundamental do cálculo, né? Observe que a gente poderia ter feito sem ter levado os limitantes aqui. A gente poderia ter deixado aqui fora, né? O 0, 1. Aí só calcularia as primitivas aqui, né? Aí depois calculava no intervalo 0, 1 de uma vez só. Mas tudo bem, pode ser feito dessa forma também, não tem problema nenhum, tá? Então, calculando isso aqui, ó. No 1 vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar 1 sobre 2, né? 4t no 1 vai dar 4 vezes 1, que dá 4, menos 4 vezes 0, que é 0, então vai ficar simplesmente 4. E no 1 aqui vai ficar t ao 1 ao cubo sobre 3, que dá 1 ao cubo, menos 0 ao cubo sobre 3, que dá 0. Então vai ficar 1 ao cubo, 1 terço, tá? 1 terço. Então, pessoal, é simples assim para você calcular a integral de uma função vetorial. Quer calcular a integral da função vetorial? Calcula as integrais das funções componentes dessas funções vetoriais, e aí depois você simplesmente monta esse vetor dessa forma, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa aula é bem direta, bem curta, e graças a Deus eu acredito que dá para entender, tá? Então, boa aula, bons estudos.